Olá pessoal, mais uma vez aqui no canal Contabilizando o Conhecimento, iniciativa da Ensicom em parceria com a Medeiros e Paganini e com a Tasso Scouser. Hoje nós vamos falar rapidamente sobre montagem do balanço patrimonial da ECD via Excel, especialmente para aquelas empresas que necessitam apresentar os 5 conjuntos de demonstrações, 4 trimestrais e 1 anual, e que porventura o software não esteja gerando todos os 5 conjuntos, Então, algumas dicas iniciais. Primeiro, gerar o TXT da ECD a partir do software de contabilidade que você já utiliza, contendo aí os 4 conjuntos trimestrais. E depois, a gente sempre pede para realizar esse procedimento antes de inserir os RTFs do J800. Fica mais fácil para manipular o arquivo, ok? Então vamos mostrar aqui uma situação de uma ECD que contém os 4 conjuntos trimestrais de demonstração, É o caso aqui, nossa empresa fictícia comercial Mascate, ela contém as demonstrações trimestrais. E aí tem a demonstração de resultado, balanço, DMPL, trimestrais, mas não possui o conjunto de demonstrações anual. Como que a gente procede para manipular? Tem várias formas, Aqui eu vou dar só uma das dicas. Primeiramente, a gente vai exportar esse arquivo, e eu já exportei esse arquivo da ECD. Essa exportação, para quem não sabe, fica aqui no menu do próprio PVA da ECD, Então a gente vai exportar esse arquivo e vai procurar dentro dele. Você pode usar o editor de texto de sua preferência. Vai procurar dentro do arquivo a referência do J005 e vai procurar o J005 porque ele é o registro que determina e que diz dentro da ECD que período que o conjunto de demonstrações que vem logo a seguir dele está cobrindo. Ou seja, aqui, por exemplo, nós temos esse primeiro J005 dizendo que ele cobre o período de 1/1 de 2016 até 31/3 de 2016. Então, se a gente for continuar nossa busca aqui, já estamos no segundo conjunto de demonstrações, terceiro conjunto, quarto conjunto. O último J005 que vai acontecer dentro desse arquivo é o de totalização, ok? Mas a gente não precisa do de totalização por enquanto. Primeiro a gente vai fazer o que? A gente vai copiar esse conteúdo aqui, que é o J100, o nosso balanço patrimonial, Eu vou fazer aqui com o balanço patrimonial, mas isso pode ser aplicado também, a mesma lógica pode ser aplicada para a construção da demonstração de resultado. Então eu pego, isolo isso dentro de um outro arquivo texto. Reparem que eu tenho o J005 aqui. Eu vou, nesse caso específico aqui, eliminar o J005 para ficar só com o meu balanço do primeiro trimestre. E vou voltar aqui ao TXT anterior para pegar o balanço patrimonial do último trimestre. Vou isolar também. Novamente aqui no meu arquivo texto que eu estou produzindo. E aí o que a gente vai fazer? Com base no balanço do primeiro e no balanço do último trimestre, a gente vai construir o balanço patrimonial anual, Então eu vou dar o nome aqui de J100, pode ser qualquer nome, certo? E agora eu vou abrir o meu Excel para poder manipular esse arquivo. Opa, erro aqui, espera só um momento, vou abrir aqui novamente. Então vamos vou abrir aqui a pasta onde se encontra todo esse TXT. E aí a gente muda aqui o tipo de arquivo para poder visualizar os TXTs. Então, marcamos aqui o J100 que a gente acabou de gerar.
E aí a gente vai fazer a manipulação da seguinte forma: aqui a gente deixa delimitado por caracteres, desmarca a tabulação e insere aqui o pipe, que é o delimitador de arquivos dentro de arquivos do SPED. Vamos avançar. Marca texto para todas as colunas, exceto para as colunas de valores, tá? As colunas de valores a gente não marca texto. Então aqui, ó, todas as colunas a gente marcou direitinho. Nas colunas de valores a gente seleciona com o botão direito aqui, a gente formata células e põe em formato de número, mas não usa o separador de decimais, deixa desmarcado aquilo ali, ok? A gente vem aqui, seleciona a planilha como um todo, ajusta. Nós já temos aqui o formato em Excel. A gente vai inserir uma linha aqui em cima, depois eu explico a função dessa linha. Vai botar um X aqui, delimitador, para ele criar os pipes de início e de fim, quando a gente for exportar esse arquivo, tá ok? Então vamos lá, a gente vai ter aqui dois conjuntos de balanço patrimonial, né? Reparem que até aqui, até essa linha, eu estou com balanço patrimonial do primeiro trimestre. Daqui para baixo eu estou com balanço patrimonial do último trimestre, do quarto trimestre. O que a gente faz para manipular esse arquivo? Bom, a gente precisa, para montar o anual, do balanço do saldo inicial do balanço do primeiro trimestre e do saldo final do balanço do quarto trimestre. Ora, aqui a posição do saldo inicial é invertida, ela fica à direita, ok? Então o saldo inicial aqui fica à direita. Então esse saldo inicial aqui já está pronto, já está mantido, ok? Será mantido. Ele é o saldo inicial do primeiro trimestre, que também é o saldo inicial anual. Então a gente vai pegar o saldo final do balanço do último trimestre, que é esse aqui, e vai copiar e colar aqui. Depois disso, a gente simplesmente elimina esse balanço aqui de baixo, tá certo? Vem aqui e exclui. E estamos com o nosso balanço praticamente pronto. Agora, como aproveitá-lo, né? No TXT, a gente vai arquivo, salvar como, vai mudar aqui, ó, para CSV separado por vírgulas. Vai clicar, vai salvar. E aí a gente vai observar o seguinte: a gente fecha o Excel e vai abrir aqui no editor de texto o CSV que criamos, ok? Aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai eliminar essa primeira linha que criamos aqui e vai substituir o ponto e vírgula por pipe, substituir todas. Tá aqui, ó, nosso balanço está gerado, né? E ele já está em formato que o Excel reconhece. Isso é importante, né? Então a gente copia isso daqui, vai lá para dentro do nosso TXT, abaixo do último trimestre e antes do registro J900, tá certo? A gente vai colar isso aqui, só que para iniciar a gente precisa ter um J005 delimitando. Então eu vou copiar um J005 daqui, vou colocar aqui embaixo. Só que eu vou mudar a data de referência aqui, ó, tá aqui 1/10, que eu peguei do último trimestre, mas é 1/1 até 31/12 de 2016. Perfeito. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai salvar e, obviamente, a gente vai tentar importar isso no PVA. Por que a gente tenta importar isso no PVA? Porque o próprio PVA nos informa quais são as linhas que a gente vai ter que modificar nas totalizações de registros, né? Porque a gente inseriu novos registros, então isso vai ficar pendente a gente considerar aí quais são as linhas. Eu estou usando aqui, pessoal, um validador que já está até
em desuso. Estou usando o 4.02 só para fazer alguns testes, mas lembre-se, a versão atual do PVA da SCD é a 4.0.4, ok? Só mostrar para vocês aqui que ele mostra o que está errado no nosso arquivo. Ele diz que na linha 88.900 tem uma diferença lá, ó. Ele espera 204 e está 184 na totalização. Então o que a gente faz? A gente volta ao TXT, ó, é aqui, correto? 204. Depois a gente volta aqui, ele espera 4 registros, ele espera 5 registros J005 e só tem 4. Então a gente vai no totalizador do J005 e põe a quantidade correta. Aqui abaixo nós temos o J100, espera 95. Mais adiante, o total de linhas, ele espera 88.934. 88.934. Perfeito? Bom, mas já que eu mudei o total de linha, eu tenho que mudar aqui o meu termo de encerramento também, né? Para 88.934, compatibilizando. E o termo de abertura da mesma forma. Perfeito? Vamos salvar aqui, vamos tentar fazer novamente a importação do mesmo TXT. Perfeito, já não tem mais erro de estrutura. Ele já vai validar o arquivo, tá certo? O que nós temos que observar? Vamos apresentar aqui 2 erros que são referentes a essa versão 4.02. A 4.04 já não apareceria esses 2 erros aqui de assinatura, tá? Mas a gente vai poder observar que agora nós teremos os 5 conjuntos de demonstrações. É óbvio, como a gente só inseriu o balanço patrimonial, no 5º conjunto, que é o conjunto anual, só vai ser disponibilizado para nossa visualização o balanço patrimonial. Tá aqui, vamos lá, vamos pegar aqui, nem apareceu o erro, tá? Com advertência só aqui, tá? Vamos visualizar aqui, primeiro via edição, vocês poderem ter uma noção legal. Aqui a gente vai entrar em demonstrações contábeis, aqui já tem os 5 conjuntos, o último foi o que a gente inseriu, de 1º/1 a 31/12/2016. E aí, clicando em cima, a gente tem a visualização do balanço patrimonial. Para visualizar, para ver se ele ficou certinho mesmo, vem aqui em demonstrações contábeis, balanço patrimonial, pega aqui a referência de 1/1 a 31/12 e pede para visualizar, tá? Tá aqui o nosso balanço patrimonial gerado para o ano. Então, o que a gente sempre tem que conferir? O saldo inicial tem que ser igual ao saldo inicial do balanço do 1º trimestre. E o saldo final tem que ser igual ao saldo final do balanço do 4º trimestre. Ok? E aí, a gente vai passar para vocês aí apenas a base normativa, referência normativa que a gente utiliza, por exemplo, para embasar a necessidade de termos 5 conjuntos de demonstrações contábeis para aquelas empresas que fazem apuração do imposto de renda com bases trimestrais, seja do lucro presumido, seja do lucro real. Ok? Por hoje era isso, espero ter contribuído e se você gostou do vídeo, deixa um like aí e vamos que vamos de ECD, ok? Nossos contatos aí estão, fiquem à vontade para nos contatar. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal.